Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o auxílio por incapacidade temporária. Esse benefício ele foi modificado agora recente pela contra a reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103 de 2019, eu sempre venho falando sobre ela. Ele se chamava auxílio doença e hoje está se chamando auxílio por incapacidade temporária. Ocorreram algumas modificações nesse benefício para além do seu nome e é sobre isso e as demais características desse benefício que a gente vai falar hoje. Então, para saber mais sobre ele, vem comigo, que esse é o tema da aula de hoje. Bom, e para falar sobre o auxílio por incapacidade temporária, a gente precisa falar que esse auxílio foi alterado pela emenda constitucional número 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência. Antes esse auxílio se chamava auxílio doença, muito conhecido por sinal. E hoje ele se chama auxílio por incapacidade temporária. A mudança não foi só de nomenclatura, algumas coisas foram modificadas e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Para começar, as regras gerais desse benefício. Como o nome já diz, o próprio antigo nome já dizia, ele é um auxílio para as pessoas que estão doentes ou temporariamente incapazes para o trabalho e aí precisam se afastar. Como a gente, classe trabalhadora, não tem outra fonte de renda a não ser a venda da nossa força de trabalho, não teria como a gente ficar um tempo sem trabalhar e não ter salário. Então, a Previdência, como é uma política de proteção social, está lá para garantir que nesses períodos em que a gente não possa trabalhar, a gente tenha uma renda, consiga sobreviver do nosso salário mesmo sem estar trabalhando. E aí também para não penalizar as empresas que teriam que manter seus profissionais fora, né, do trabalho e mantendo o salário, a política de previdência social está lá para isso, para garantir nos infortúnios da nossa vida o período que a gente não puder trabalhar. Então, para começar, quando a pessoa existe uma diferença de tratamento a depender de qual segurado nós estamos falando. Se for o segurado empregado, vai ter uma série de questões que a própria empresa vai fazer o próprio pagamento, porque depois a empresa consegue fazer o abatimento do valor que foi feito para o segurado empregado, das contribuições que ela tem que repassar para a Previdência Social, ela faz essa equiparação depois. Já para os demais segurados, contribuinte individual, segurado facultativo, enfim, todos os demais segurados, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando quais são os segurados. O ideal é que você já tenha visto esse vídeo para poder entender o que a gente está falando aqui, tá? Então, para os demais segurados, o pagamento do auxílio por incapacidade temporária ou auxílio doença é feito diretamente pela Previdência, no caso pela autarquia, o INSS. Então, no caso dos segurados empregados, os primeiros 15 dias de afastamento, quem vai pagar é a própria empresa, ok? Então, se você é trabalhador e aí botou um atestado de 7 dias, quem vai fazer o pagamento é a empresa e esse período não incide, né? Não é um período que a Previdência vai ressarcir a empresa. Somente os atestados acima de 15 dias, ou seja, de 16 em diante, é que poderá ser dada entrada pelo INSS. Isso vale tanto para as pessoas que trabalham, né, vinculadas a alguma empresa, ou para os trabalhadores, os demais segurados. Acima de 16 dias é que é possível dar entrada no auxílio por incapacidade temporária, tá? No caso dos demais segurados, como eu já disse, mesmo que você só possa dar entrada em um atestado médico acima de 16 dias, mas mesmo que seja, vamos supor, 20 dias, os 20 dias completos, quem vai pagar é o próprio INSS para todos os outros segurados. No caso da empresa, os primeiros 15 dias a empresa paga e os demais é que é custeado diretamente pelo INSS. Você acompanha comigo isso aqui no slide, ok? Avançando, existe uma diferença, no caso principalmente para os segurados empregados, que quando você dá uma entrada em um atestado, vamos supor, você deu uma entrada no atestado de 20 dias,
Daí foi pelo INSS, ficou afastado. Você voltou a trabalhar e aí voltou a dar entrada novamente em um novo atestado pelo mesmo motivo, pela mesma doença, tá? Nesse caso, por exemplo, explicando agora para o segurado empregado, esse seu segundo afastamento dentro do prazo de 60 dias, você já sai direto pelo INSS, não tem esse período de 15 dias inicial em que a empresa vai fazer o pagamento, tá? Por quê? Porque o INSS entende que se dentro de um prazo de 60 dias você está dando entrada novamente em um novo atestado médico pela mesma doença, é uma continuidade do atestado anterior. Então, não há essa necessidade da empresa pagar os primeiros 15 dias. Você já retorna direto pelo INSS, porque vai somar ao atestado anterior. Deu para entender? A gente até coloca essa descrição aqui, que se concedido um novo atestado médico decorrente da mesma doença, num prazo de 60 dias, contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior. Da mesma forma, a incapacidade inferior a 15 dias não vai ensejar o pagamento de benefício previdenciário. Por quê? Nem para o segurado empregado, nem para os demais segurados. Não é coberto pela Previdência Social um afastamento menos do que 15 dias, ok? No caso dos valores, vamos lembrar que esse benefício ele tem uma carência de 12 contribuições mensais, ok? Existe possibilidade de quebrar essa carência, de uma exceção? Sim. Quais são as exceções que estão previstas? Você acompanha comigo aqui no slide. Excepcionalmente, a carência ela vai poder ser desconsiderada, essas 12 contribuições mensais, caso a hipótese seja, por exemplo, de invalidez, no caso, a pessoa adquirir algum tipo de deficiência por algum acidente, por exemplo. Invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza, não precisa ser um acidente vinculado apenas a acidente do trabalho, por exemplo. Acidente de qualquer natureza já te exime da necessidade de ter as 12 contribuições mensais mínimas. Doença profissional ou doenças do trabalho, ou alguma das doenças elencadas pelo próprio INSS. Existe uma portaria que traz uma série de doenças que são consideradas muito graves e que nessa situação, por exemplo, um câncer, AIDS, HIV/AIDS, no caso, são doenças que, se você estiver com uma delas, pode ser desconsiderada essa carência, mesmo que você não tenha contemplado, completado as 12 contribuições, vai poder dar entrada no auxílio por incapacidade temporária e ele vai ser concedido, não vai ser negado porque você não tem a carência completa, tá? Em relação ao valor, esse benefício, ele tem um valor um pouco menor do que as 100%, do salário de benefício. Ele vai ser equivalente a 91% do salário de benefício. Isso antes da reforma de 2019 era um valor inferior, inferior porque a grande maioria dos benefícios chegavam ao valor de 100% do salário de benefício. Após a reforma de 2019, a emenda constitucional número 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência, a contra-reforma da Previdência, acaba que o auxílio por incapacidade temporária vai ter provavelmente um valor maior do que se você, por exemplo, fosse se aposentar por a antiga aposentadoria por invalidez, que hoje se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Porque se não for decorrente de acidente do trabalho, por exemplo, ou alguma dessas exceções que a gente falou agora, a pessoa que se aposentar por incapacidade temporária, aliás, incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ela vai entrar na regrinha de todos os outros benefícios dos 60% inicial, acrescentando 2% a cada ano de contribuição. E só vai fechar o valor total, no caso dos homens, com 40 anos de contribuição e no caso das mulheres, com 35 anos de contribuição. Eu estou explicando isso rápido porque a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre esses dois benefícios, da aposentadoria por incapacidade permanente e de como se calcula tudo isso.
Então, se você está com dúvida, procura esse vídeo. A gente tem uma playlist aqui só sobre previdência social. Avançando aqui no benefício da incapacidade temporária, eu quero que você perceba que esse é um benefício chave. Por quê? A partir dele, pode-se dar entrada em outros benefícios previdenciários, a depender de como esse auxílio foi dado entrada, se foi fruto de um acidente ou só de uma doença. Então, os encaminhamentos após ele vão ser diferentes. Você acompanha comigo aqui. Vamos supor que você está com auxílio por incapacidade temporária, teve um atestado médico maior do que 15 dias. Se esse atestado médico foi fruto de um acidente que você sofreu, seja acidente no trabalho ou qualquer outro acidente, sei lá, uma batida de carro, qualquer coisa. Se depois desse auxílio por incapacidade temporária ficar algum resquício, alguma lesão, algo que você não consiga retomar plenamente a sua atividade que você fazia antes, pode ser que você receba o auxílio acidente quando cessar o seu auxílio por incapacidade temporária. O auxílio acidente, a gente vai ter um vídeo aqui no canal para falar só sobre as regras dele. Eu só tô querendo te explicar que só se paga auxílio acidente após cessar, acabar o auxílio doença, que é o atual auxílio incapacidade temporária. Então é um dos encaminhamentos que pode ser feito. Um outro encaminhamento é te mandar para reabilitação profissional, que também é um serviço oferecido diretamente pela Previdência Social. Da mesma forma, você sofreu um acidente, ficou ali com alguma necessidade de reabilitar, né? Perdeu algum movimento, enfim, precisa passar por uma fisioterapia. Essa reabilitação profissional é um serviço oferecido pela Previdência e pode ser um encaminhamento para você fazer a reabilitação, inclusive durante o recebimento do auxílio por incapacidade temporária. Então, é outra possibilidade. Se verificou, por exemplo, que você está recebendo o auxílio incapacidade temporária, mas que não tem como você retomar a atividade profissional. Foi uma lesão muito grave e você realmente vai ficar uma pessoa com algum tipo de deficiência. Dependendo do grau e da avaliação da perícia médica, pode ser que ao invés de dar entrada no auxílio acidente, por exemplo, você dê entrada numa aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, você está saindo de um auxílio por incapacidade temporária para aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, é um outro caminho, uma outra possibilidade. E, por fim, a possibilidade que todo mundo deseja que aconteça, que é o retorno para o trabalho. Você está lá, ficou doente, não foi fruto de acidente, foi só uma doença normal, ficou afastado pelo INSS e vai retornar ao trabalho para o seu antigo emprego, né? Para o seu emprego normal, não houve uma mudança de função. É uma outra possibilidade. Então, veja que a entrada nesse benefício ela pode se dar de duas formas. Uma, se foi via algum tipo de acidente, e aí pode ensejar, por exemplo, no futuro, um auxílio acidente, por exemplo. E a outra é quando você entra pelas vias comuns, por uma doença comum que não foi fruto de um acidente. Então, existem todas essas possibilidades e encaminhamentos a serem feitos depois que cessa o seu auxílio incapacidade temporária. Deu para entender? Continuando, se o seu auxílio incapacidade temporária foi fruto de algum tipo de acidente, seja ele do trabalho ou não, existem alguns passo a passos que têm que ser seguidos. O primeiro deles, esse acidente, né? Ele deve ser um acidente do trabalho, doença profissional ou uma doença do trabalho, tá? Então, se o seu acidente foi fruto de um acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, tem um passo a passo a ser seguido aqui. Vamos lá, qual é ele? Bom, para começar tem que ser emitido uma CAT. O que é uma CAT? É uma comunicação de acidentes de trabalho. Para os segurados empregados, a empresa que tem um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, obrigatoriamente essa empresa vai ter que comunicar à Previdência Social, ao INSS, que houve um acidente dentro da empresa dela, por meio desse documento, que é a CAT.
é a comunicação de acidentes de trabalho. Isso traz uma série de implicações para a empresa, porque elas têm algumas metas a baterem de não cometer acidente de trabalho. Quando uma empresa comete muito acidente de trabalho, inclusive aumenta o valor da contribuição patronal dela para a Previdência Social. É uma forma da Previdência punir as empresas que não investem em segurança do trabalho e também de fazer um ressarcimento, porque a Previdência passa a ter um custo maior com esses trabalhadores pagando auxílio-doença, auxílio incapacidade temporária e talvez até um auxílio acidente ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então é uma forma de repassar esse valor, de onerar essa empresa que não faz essas precauções. Tá, emitiu a CAT. Depois, tem que ser feito por meio da Previdência um reconhecimento, ou seja, entre o nexo, é o que eles chamam de reconhecido, o nexo técnico epidemiológico entre a enfermidade e o exercício do labor. Ou seja, a gente está dizendo que aquele acidente que aconteceu tinha um nexo causal com a atividade que você exercia dentro da empresa. Exemplo, esses profissionais que ajeitam fiação elétrica. É uma profissão de alto risco. Inclusive, eles recebem auxílio insalubridade, enfim, que é um benefício previdenciário, aliás, do trabalho não previdenciário, ok? Então, esse profissional, por exemplo, tá lá mexendo na fiação e por acaso, sei lá, toma um choque. E aí ele não morreu, mas ele ficou muito grave, precisou se afastar. Tem um nexo entre o problema, o acidente do trabalho que aconteceu e esse acidente e o afastamento dele, né, o trabalho que ele exercia, tem sim, né? Agora, vamos supor que você trabalha numa empresa, topou dentro da empresa e caiu, sei lá, num buraco que tinha lá e você não viu. Foi um acidente do trabalho, porque o acidente ocorreu dentro das instalações da empresa, mas não tinha um nexo entre a atividade que você exerce e essa queda que você tomou dentro da empresa. Então, eles fazem essa avaliação. E aí, o passo 4 é isso. Após a cessação do benefício acidentário, o segurado empregado terá garantido um prazo de 12 meses a manutenção do contrato de trabalho. Então, quando você retorna desse benefício do auxílio por incapacidade temporária, existe a possibilidade de você ficar 1 ano, se você for segurado empregado, a gente está falando, tá? De você ficar 1 ano vinculado à empresa sem poder ser demitido, porque você está dentro desse período, que é o que a gente chama como se fosse uma carência, né? Que você fica lá garantido sem poder ser demitido. Caso a empresa te demita, retornando desse período de afastamento, você pode inclusive acioná-la judicialmente e receber um valor, uma multa, porque ela não poderia ter te demitido dentro desse prazo, tá? Isso nós estamos falando para os segurados empregados. Para os demais segurados que não têm a figura de uma empresa contratando, claro, não vai existir esse período de carência sem poder ser demitido, tá? Isso a gente está falando para o auxílio por incapacidade temporária, fruto de um acidente, e se esse acidente for um acidente do trabalho ou vinculado a alguma doença profissional, ok? E para concluir, a gente vai apresentar aqui para vocês uma outra alteração que ocorreu em 2006, desde 2006 que a Previdência se comporta dessa forma, em relação à alta programada. A perícia médica faz uma avaliação das pessoas que recebem esse benefício, né, que é o auxílio por incapacidade temporária. Desde 2006, a partir desse decreto 5.844, ficou possibilitado que a perícia fizesse uma alta programada. Ela faz uma média, tipo, se você está com a doença, sei lá, gripe, provavelmente você vai ficar bom em 20 dias. Estou jogando aqui um prazo qualquer, nem sei. Ela já vai programar a sua alta para daqui a 20 dias. E aí o seu benefício vai acabar, né? O pagamento do auxílio-doença vai acabar de acordo com esse prazo que a perícia estabelecer. Se você precisar, por exemplo, você não tiver ficado bom
e aí você precisar que esse benefício continue, você precisa agendar no INSS, seja pelo aplicativo do Meu INSS Digital ou pelo 135 ligando, uma nova perícia 15 dias antes desse benefício acabar. Se você identificar que não vai ficar bom e que precisa prorrogar o pagamento do auxílio por incapacidade temporária sem contar, né, sem que ele acabe conforme a data da alta programada pela perícia médica. Então, desde 2006, isso é possibilitado por meio desse decreto e uma série de outras alterações na legislação já reiteram a veracidade ou a legalidade desse exercício da perícia, dessa forma de agir da perícia. É muito questionado isso, já foi muito questionado judicialmente, mas a Previdência continua se comportando dessa forma. Tanto é que agora, em 2022, foi realizada uma alteração na Previdência Social, possibilitando que as pessoas não necessitem passar pela perícia médica no caso do auxílio por incapacidade temporária, caso o atestado médico seja de até 90 dias. Então, isso é importante, é uma alteração recente e eu peço que vocês acompanhem comigo aqui no slide. Vamos lá. Essa alteração no auxílio por incapacidade temporária, eles estão chamando lá dentro por auxílio por incapacidade temporária por análise documental. Então, é possível você dar entrada, a única via de dar entrada dessa forma é por meio do aplicativo do Meu INSS Digital, tá? Você vai dar entrada, vai colocar o seu atestado, todos os documentos que são solicitados, eles precisam estar muito sem rasura. Você acompanha comigo aqui no slide. Então, o atestado médico ele precisa ser legível, não pode ter rasura, tem que ter sido emitido há menos de 30 dias, o nome completo do requerente, tem que ter o CID, que é a Classificação Internacional de Doença, tem que estar tudo muito claro para quando o analista lá da Previdência for verificar, não ter nenhum tipo de dúvida. Essa modalidade não pode ser utilizada para restabelecer, como eu já disse, não tem alta programada, você botou um atestado, tá lá programado que você vai ficar com atestado até, sei lá, 30 dias. E aí você está entrando nessa modalidade para restabelecer um atestado anterior, não pode. Só pode dar entrada nessa modalidade se for o seu primeiro atestado, tá? O prazo máximo de afastamento dessa forma por análise documental é de 90 dias. Então, se você tem aí uma doença que você sabe que não vai precisar de um prazo superior a isso, é muito aconselhado que você faça dessa forma, porque é muito mais rápido, você não precisa aguardar a perícia médica. Agora, se é uma doença grave, que muito provavelmente você vai ficar mais do que 90 dias afastados, aí o ideal é que você realmente aguarde a perícia médica para poder fazer a análise e aí continuar recebendo o seu benefício por mais tempo, ok? E aí ele não pode ser restabelecido em caso de novo afastamento dentro de 60 dias pela mesma doença. A gente até já falou sobre isso aqui, tá? Então essa foi uma alteração recente, ela é de 25 de agosto de 2022, a portaria do INSS número 1486. E aí é uma nova possibilidade para... Isso foi feito por quê? Há uma fila enorme de pessoas aguardando o atendimento da perícia, não só para esse auxílio da incapacidade temporária, mas para as aposentadorias por incapacidade permanente, enfim. Então, para tentar agilizar essa fila, eles abriram essa possibilidade para as pessoas com atestados inferiores a 90 dias. Vai poder ser dada entrada só com o seu atestado, sem passar pela perícia médica. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. Esse benefício tem muitas informações, foi um vídeo um pouco mais longo, mas eu espero que tenha dado para você entender, tá certo? Não se esquece de acompanhar o canal, a gente terá outros vídeos aqui falando sobre os benefícios previdenciários. Se inscreve e acompanha para continuar recebendo as notificações dos outros vídeos, tá bom? Beijos, tchau, tchau!